Bom dia, pessoal. Meu nome é Maiara e eu estou fazendo uma série sobre o feminismo e o papel da mulher dentro da igreja, de acordo com os princípios da visão bíblica na sua interpretação literal. Para você que não acompanhou, a gente fez a primeira parte explicando um pouquinho das primeiras ondas, aliás, das 3 ondas do feminismo, que é a palestra Desassossegadas Evas Modernas e Reprodução do Vício Masculino. Ontem eu falei um pouquinho sobre as principais falas de direitos que o feminismo diz conquistar e a gente mostrou quais são os mitos, quais são as verdades e o que realmente libertou a mulher, como a gente já vem falando, que de fato foi o cristianismo. E hoje a gente vai entender um pouquinho as diferenças básicas que existem entre os homens e as mulheres. O nome dessa palestra é Assim os Criou, essa é a parte 1, daqui a pouquinho a gente vai ter a parte 2, acompanhem conosco. Antes da gente começar a falar, eu convido você a curvar sua fronte para a gente fazer uma oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui no GYC e aqueles que estão podendo assistir online, Senhor, que eles sejam grandemente abençoados, que possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para todos nós. Sabemos que uma oração feita no nome de Cristo Jesus afasta o exército inteiro de Satanás. Sabemos que o inimigo está irado contra os temas que nós estamos pregando aqui no GYC e pedimos, Pai, que Ele não tenha poder sobre a mente de ninguém que está assistindo e sobre nenhum de nós palestrantes. Pedimos a Sua presença através do Seu Santo Espírito, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Ao fazer o homem e a mulher, lá em Gênesis 1:27, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Repetindo aqui aquele texto que a gente viu nas primeiras palestras, tudo quanto torna o homem varonil e a mulher feminil é o reflexo do caráter de Cristo. Então, a gente vê que essas características que são naturalmente das mulheres, as características que são naturalmente dos homens, elas refletem a imagem de Jesus. Não sei quantos assistiram aqui essa palestra Aliás, essa palestra não, esse diálogo do pastor Eliezer, do canal Fala Sério Pastor, juntamente com esse jovem adventista homossexual que não vive a prática do homossexualismo. Lá ele conta o testemunho, ele não se revela a face nem o nome dele, mas ele conta toda a trajetória. É um testemunho assim enriquecedor, de fato, assim de vitória em Cristo, uma coisa muito bonita de se ver. E eu achei interessante que o pastor, ao longo da conversa com esse rapaz, fala: interessante que eu acho que você não tem muitos jeitos de homossexual. E aí ele fala que quanto mais ele se aproxima de Cristo, menos trejeitos ele tem. Aí isso me faz lembrar esse verso que está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Existe uma camada de células no nosso cérebro que está aqui entre a região frontal, do lobo frontal, e dos lobos parietais, que são os neurônios espelhos. Eles são responsáveis por reproduzir aquilo que nós estamos contemplando. Eu, como quase fisioterapeuta, se Deus quiser me formar no final desse ano, a gente utiliza muito isso para ajudar os nossos pacientes a entenderem o movimento. Então, nas salas de fisioterapia, a gente tem muitos espelhos, né? E a palavra de Deus, ela é acima do E hoje a gente vai entender, através da anatomia, da fisiologia e da biologia do nosso organismo, as diferenças entre homem e mulher. Eu, como gosto muito desse assunto, acho que é bastante enriquecedor a gente compreender como que essas coisas funcionam. E as primeiras diferenças que nós vamos ver são as diferenças de cunho estrutural. Começando pelo peso e altura. Os homens, eles são maiores e mais pesados, enquanto as mulheres, menores, mais leves, né? Isso se dá pela maturação mais rápida e fechamento precoce das placas epifisárias do crescimento, que acontece dessa forma assim na mulher. O tecido ósseo também é diferente entre o homem e a mulher. Os homens, ele tem um tecido ósseo mais pesado, ele tem um tecido mais resistente e a acentuação se dá nas extremidades, enquanto a mulher tem uma estrutura óssea mais leve, mais delicada,
tonificada, mais susceptível a fraturas, principalmente nos ossos longos, que são aqui os ossos dos nossos braços, das nossas pernas, né, o fêmur. E ela tem uma acentuação diferente do homem, que é nas extremidades, ela tem uma acentuação no tronco. O centro de gravidade, que é o que mantém a gente em equilíbrio, é diferente. Dos homens, ele é maior para cima e das mulheres é maior para baixo. E isso afeta diretamente no desempenho das mulheres nos esportes de corridas e salto, por exemplo. Então, a questão daquilo que a mulher geralmente prefere escolher como esporte para ela fazer é diferente no homem, não somente pela questão cultural, pela questão da sociedade, mas também pela forma como o corpo da mulher se adapta a determinados tipos de esporte, da forma como ela foi planejada, porque somos criacionistas e assim pensamos. As articulações também são diferentes, né? O dos homens, ele tem maior desempenho em provas como arremesso e atletismo. As mulheres, ela tem um aumento da flexibilidade, diferente dos homens, principalmente na articulação do cotovelo, o que auxilia ela em atividades como ginástica. Bom, a gente também tem o percentual de gordura diferente entre o homem e a mulher. Os homens, 18% da massa total do corpo deles é gordura, enquanto as mulheres têm um percentual maior de 28%, cerca de 10% maior do que os homens. Bom, e a musculatura dos homens, ela tem mais força, ela tem mais massa muscular, enquanto das mulheres, menos força e menos massa muscular. Olha só essa imagem aqui, a gente vê como que o tórax do homem, ele é maior. Eu acho que Deus talvez tenha pensado nisso de modo que o homem, ele nos abraça, nos protege de um jeito diferente, né? Já que ele tem esse papel de protetor também. Enquanto das mulheres é menor, o quadril do homem é mais largo, enquanto o quadril da mulher... Perdão, o quadril do homem é mais estreito, enquanto o quadril da mulher é mais largo, os joelhos ali são diferentes também. Inclusive, quando a gente tem pacientes na fisioterapia, a gente sempre tem que estar atentos a como que trata o homem, como que trata a mulher, no momento que a gente for fazer uma recuperação ali de algum pós-operatório ou coisas assim. Mas o quadril da mulher, ele é maior por conta da gravidez. Então, o nosso corpo, ele tem toda uma estrutura para, então, receber a vida de uma criança. E a gente vê que, ao longo do movimento feminista, eles acusam muito essa questão do instinto maternal, acusam muito a questão da mulher ter esse papel de cuidado do filho. Eles promovem aí o aborto, promovem a contracepção através de anticoncepcionais e coisas do tipo, porque eles não acham vantajoso a questão da mulher ter a oportunidade de gerar uma vida dentro de si. Porém, o nosso corpo, ele já é naturalmente estruturado para receber uma nova vida. Agora, com relação às diferenças fisiológicas, a gente vai ver algumas poucas, mas a principal seria as diferenças hormonais. E essas diferenças, elas se dão em toda a estrutura do nosso corpo e também no nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele é regado por esses hormônios que estão presentes talvez um pouco mais nos homens, outros um pouco mais nas mulheres. A testosterona, que é presente mais nos homens, olha aqui, homens entre 22 e 49 anos, eles têm de 241 a 827 Ng/dl, enquanto as mulheres têm de 17 a 50. Então, a gente vê que isso vai caindo um pouco com o passar do tempo, né? Mas, mesmo assim, os homens, eles têm uma quantidade muito maior de testosterona. E o que essa testosterona, ela faz, principalmente no homem? A gente tem ali ganho de massa muscular. Os homens, eles têm uma facilidade muito maior para ganhar massa. A gente vê essa diferença sendo maior no momento da puberdade, né? Que ela começa a irrigar mais o corpo. E a gente vê que tem aquela fase do adolescente que ele começa a mudar de voz, a voz ela começa a engrossar. O crescimento dos pelos também está diretamente relacionado com a quantidade de testosterona no corpo, o desejo sexual também, por isso que muitas mulheres, quando tem uma baixa da testosterona na quantidade correta para elas, no período ali da menopausa, elas têm uma diminuição do libido. E aí, muitas vezes, é o caso de estar fazendo a reposição de acordo com o que sua ginecologista recomenda. A gente também percebe que os homens têm um espírito aventureiro muito maior do que os das mulheres. Eles têm uma necessidade de se sentir herói. Eu não sei quantos de vocês assistiram, não precisa assistir para você perceber isso, mas eu sei que a maior parte das pessoas assistiram aquele filme Lagoa Azul,
Acho que é uma coisa assim, né? Que duas crianças, elas ficaram perdidas numa ilha, e aí eles passam por processos de mudança junto, e eu lembro que quando eu assisti isso eu era bem pequena, mas eu lembro muito de quando o menino começa a mudar por conta da puberdade, ele tinha necessidade que ela falasse para ele quem que é o maior pescador, quem que é o maior guerreiro, porque os homens, eles têm essa sensação de que eles precisam sentir heróicos, eles precisam ser aventureiros. Isso é natural do seu corpo. O ânimo também está relacionado com a questão da testosterona e o crescimento do órgão genital masculino também. Quando tem uma baixa testosterona, há uma diminuição do órgão genital. E já a mulher, ela tem uma presença muito grande de estrogênio, que ele aumenta o tamanho dos seios, ele muda o formato do corpo porque ele aumenta o tecido adiposo. E as mulheres, quando elas passam para a puberdade, a gente percebe que há ali um aumento na região de gordura aqui no quadril, né, no glúteo médio, e o corpo ela começa a ser modelado de uma forma diferente do corpo masculino. E também é responsável pela maturação do sistema reprodutor. Existem outras coisas gerais que a gente pode acrescentar aqui, inclusive diferenças na parte cardiovascular, na parte de oxigênio, né, do funcionamento do pulmão, são diferentes entre homens e mulheres. Mas eu achei interessante a gente enfatizar aqui que mulheres têm uma menor taxa de sudorese. São coisas assim básicas que Deus fez diferente do homem e da mulher. Menor concentração de hemoglobina nas mulheres gera menor resistência. Então, por isso que os homens eles aguentam correr mais do que as mulheres. Porém, nós vemos que como existe essa fala para ignorar a biologia, a fisiologia, falando que isso, na verdade, seria um mito, com a ideologia de gênero, que eles vêm tentando diferenciar o sexo de gênero, eles têm tentado introduzir pessoas trans nos esportes. Tem esse caso aqui que ficou muito conhecido há uns anos atrás. Eu esqueci o nome desse rapaz, né? Ele hoje é uma mulher trans, é assim que se fala. Ele era um jogador de vôlei, só que ele não tinha destaque nenhum. E aí ele resolve fazer a mudança de sexo, se torna, acho que o nome dele, não sei se tem que ter linguagem neutra, com que ele se identifica certinho, mas acredito que seja dela. Ele mudou e ele começou a querer participar do vôlei feminino. Porém, muitas e muitas mulheres se levantaram falando que isso era injusto, porque o corpo dele era regado de testosterona, a musculatura dele era diferenciada e acabava sendo injusto, porque ele se tornou um destaque dentro ali dessa região. Não sei quantos de vocês já viram mulheres que tomam testosterona mesmo para poder ganhar mais massa muscular. O rosto dela se transforma, a voz dela se transforma, o porte dela se transforma. E aí a gente geralmente fala, nossa, ela tá meio homem, né? Isso não é nenhum preconceito, na verdade é porque os homens naturalmente são mais regados com testosterona. Essas coisas, elas parecem óbvias, né? Mas eu acho que, como diz o conservador Chester, vai chegar um momento que a gente vai ter que explicar o porquê que a grama é verde. Infelizmente, esses conceitos eles têm sido deturpados e esquecidos. Porém, nós percebemos que Deus ele fez essas características de forma diferentes, porém complementares. Em conselhos aos pais, professores e estudantes, Eva fala um pouquinho da diferença estrutural entre Adão e Eva. Eva não era tão alta quanto Adão. Sua cabeça alçava pouco acima dos seus ombros. Ela também era nobre, perfeita, em simetria e cheia de beleza. Então, ali na descrição de história da redenção, de patriarcas e profetas, nós vemos essas diferenças naturais acontecendo desde o momento da criação. Só para deixar claro aqui, isso não quer dizer que você, mulher, precisa encontrar um homem que você fique até a altura do ombro dele, porque senão você está errando nesse ponto. Não tem nada a ver com isso, aqui a gente só está enfatizando uma questão estrutural natural, né? Afinal, eles foram feitos, digamos assim, equivalentes, né? Então, isso não significa que você precisa procurar uma pessoa nessa mesma altura. Bom, Primeiros Escritos fala assim: quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ter consultado sobre a formação do homem. E porque não foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio.
O momento que Satanás percebeu que ele não fazia parte desse corpo de decisões que tinha entre a Trindade, porque ele não entendia muito bem o papel de Jesus ali juntamente com Deus, ele começa a ter raiva de Cristo, porque Cristo foi chamado e ele não, e principalmente também raiva da humanidade, que havia nela o reflexo da imagem de Deus. E eu acredito ser esse o motivo que ele tanto quer tirar essas características que são peculiares dos homens e das mulheres. Vamos voltar aqui àquele texto que a gente leu ontem, e a gente vai ler ele mais umas 2, 3 vezes, talvez, até o final do dia, que a gente tem 3 palestras hoje, mas é porque tem pontos aqui muito importantes para a gente enfatizar. Olha só. Eva foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, significando que ela não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob seus pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como sua igual e ser amada e protegida por ele. Lembra que eu comentei com vocês de Elizabeth Staton, que foi uma grande escritora feminista de primeira onda? Digamos assim, praticamente a primeira, e ela escreve a Bíblia através da sua perspectiva, ou seja, ela reescreve a Bíblia através da sua perspectiva. E ela só classifica como, digamos assim, inspirado a parte do capítulo 1 de Gênesis, onde fala que tanto o homem quanto a mulher foi formada à imagem e semelhança de Deus. E ela acredita que na parte 2 do capítulo, no momento que conta que Eva foi tirada do lado de Adão, aquilo já desmerece a mulher e ela acredita ser um outro autor. Sendo que, na verdade, nós sabemos que ambos os textos foram escritos, sim, por Moisés. E que, na verdade, a mulher ter sido criada do lado de Adão não quer dizer nem um pouco inferioridade. A gente vê claramente aqui que o objetivo não era nem dominar, por isso Deus não fez sobre a cabeça nem sobre os pés, para ela ser inferior, mas ela ser igual a Adão. Como parte do homem, osso de seus ossos e carne de sua carne, era ela o seu segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deveria existir nesta relação. Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, em harmonia com sua grande lei de amor, sempre estariam em harmonia um com o outro. Mas o pecado trouxera discórdia e agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente através da submissão. Então, essa liderança harmônica, ela se perde após a entrada do pecado. A questão da submissão da mulher, se você quer saber, a gente vai falar mais na segunda palestra. Agora, eu só quero focar em uma questão, que homens e mulheres são iguais em valor. E no Éden, eles eram iguais no papel de liderança porque havia harmonia. Porém, a gente entende que após a entrada do pecado, o mundo ele não é mais ideal, ele é uma realidade diferenciada, onde o homem tem uma propensão, uma inclinação terrível para o pecado. Então Deus, entendendo o contexto que estava ali, ele toma ele faz, digamos assim, não seria muito bem um plano B, mas ele toma estratégias diferentes, ele coloca estratégias diferentes para que essa harmonia seja então preservada. Olha só o que diz aqui em Gálatas 3:27, não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui está falando em valor, todos merecem não, na verdade ninguém merece salvação, mas todos estão aptos a receber a salvação através dos méritos de Cristo Jesus, independente de classe, cor, sexo, raça. Enfim, e aí a gente vê que se os princípios eles tivessem sido acatados, né, por Adão e Eva, ter-se-ia tornado uma bênção para o gênero humano. Porém, acontece então o abuso da supremacia. Como ontem eu falei para vocês, há uma pergunta a se fazer. Seria o modelo instituído por Deus o problema entre o homem e a mulher? E a gente vê que não é esse o problema. O problema é o abuso do poder. O problema é o pecado. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para a gente, que nós precisamos compreender perfeitamente, que é o seguinte. Existem muitas pessoas que também estão se levantando, percebendo quão mal o feminismo tem feito para dentro dos lares e das famílias. Mas eles têm entrado num outro lado de extremo, que é querer identificar o problema real do mundo como sendo o feminismo e não o pecado. Só que nós, como cristãos, precisamos entender que o pecado, ele é a transgressão da lei. Independente de que forma essa transgressão se dá, ele é sim a transgressão da lei. Ontem eu passei aqui para vocês como que a gente entende a cosmovisão
diferente dos princípios que o feminismo aborda para os princípios que o cristianismo aborda, porque eles identificam o opressor como patriarcado, a redenção como feminismo e o lema Meu Corpo, Minhas Regras. Nós identificamos o opressor como o pecado, a redenção como a salvação em Jesus e o nosso lema é Meu Corpo, Templo do Espírito Santo. As regras são dele. Se Deus identifica que algo é mais feminino, é melhor para mim, as regras são dele e não são minhas, né? Então, ontem eu também citei aquela frase que a mulherada fala muito por aí. Lugar de mulher é onde ela quiser. Por conta, seria uma reação a muitas pessoas que falam assim, lugar de mulher é na cozinha lavando a louça, fazendo comida, enfim. Mas o lugar de qualquer cristão é onde o Espírito Santo nos direcionar e nos mostrar que é o nosso dever, então, cumprir. Tem esse verso do salmista que quando eu entendo um pouco da anatomia, da fisiologia e da biologia humana, eu tenho vontade de expressar, que ele fala assim, eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. A gente está vivendo numa época onde as pessoas elas têm uma pregação de aceitação do eu, de amor ao eu muito forte. Não sei se vocês já perceberam isso no dia a dia de vocês. Porém, as mesmas pessoas que têm falado sobre essa aceitação são as pessoas que entendem que a aceitação é do que eu acho e do que eu quero. Então, a pessoa que se identifica com outro gênero, aquele que não é o que ela nasceu, né, que não é compatível com o sexo de nascimento dela, as pessoas incentivam elas a serem o que ela acha que ela é. E aí, por conta disso, injeta hormônios, faz cirurgias que modificam a nossa estrutura biológica para então se encaixar naquele padrão que ela mesma colocou na mente dela e foi incentivado por esses movimentos. Só que a gente percebe que, na verdade, isso não tem nada de aceitação do eu. A aceitação do eu que nós cristãos devemos pregar. Aceite a biologia que Deus colocou dentro de você. Aceite o funcionamento que Deus colocou dentro de você. Aceite isso. Isso não significa também, que é uma outra parte que eu acho interessante a gente comentar, que uma pessoa que está em caso de obesidade, uma pessoa que está com alguns aspectos físicos que não correspondem à saúde, precisa se aceitar daquela forma e não modificar. A questão é que precisamos compreender que, independente das nossas escolhas, independente do que a gente for fazer, nós temos um valor inestimável diante de Deus, que é o valor do sangue de Cristo Jesus. Ele vai continuar nos amando a despeito das nossas escolhas, a despeito das circunstâncias. Porém, Ele nos ama demais para permitir que a gente fique nelas, preso nelas, porque Ele sabe muito bem o que é o melhor para a nossa vida. Afinal, foi Ele que tão bondosamente, tão amorosamente se ajoelhou ali diante do barro e formou o ser humano com todas as características, né? Eu acho que é interessante que Deus ele é tão criativo, mas tão criativo, que nenhum pontinho do universo Ele deixou sem complexidade. Isso a gente vê no momento que a gente pega um microscópio e vai observar a célula, que no menor compartimento que tem ali dentro do organismo humano, a gente percebe que existe complexidades assim que a nossa mente não consegue compreender e nem reproduzir, né? Cada partículazinha ali, a mitocôndria, o complexo de Golgi, enfim, todos eles são extremamente necessários e funcionais para o nosso organismo. E somente aquele que teve a mentalidade de produzir aquilo, sabe a melhor forma de utilizar aquilo. Eu costumo dizer que quando a gente compra um eletrodoméstico, um material, principalmente se for algo diferente do que a gente costumava ter, a gente geralmente pega um manual para observar o que está escrito ali, para a gente saber como usar, saber como ligar da forma correta e tudo mais. Pegamos, então, um exemplo assim, todo mundo tem um liquidificador em casa, porém, a primeira pessoa que recebeu um liquidificador, ela precisava ler um manual para saber como montava, como ligava, quais potências usar ali, para que usar aquelas potências. E ela sabe muito bem que em liquidificador não se bate pedra, porque ele não foi feito, não foi produzido para poder bater aquele tipo de elemento. Ele foi produzido para bater alimentos mais macios, né? E se a gente simplesmente pegar e colocar um utensílio que o autor daquele projeto fez naquele lugar, a gente vai deturpar o propósito. Pode ser até que esse algo funcione por algum tempo, mas em algum momento ele vai pedir socorro. E, infelizmente, é o que acontece com muitas pessoas que têm entrado nessa filosofia do aceite o seu próprio eu, no sentido de aceitar suas vontades, suas paixões, seus desejos, e acaba modificando a estrutura que naturalmente Deus colocou para aquela pessoa, né?
e acaba depois sofrendo graves consequências, porque o nosso corpo ele foi feito para suportar aquela quantidade de hormônio. E se você coloca mais daquela quantidade de hormônio, em algum momento a conta vem para a gente pagar. Isso se dá em todos os sentidos da nossa saúde. Por isso que a gente tem sempre falado bastante a respeito dos princípios dos 8 remédios naturais, que é a forma como Deus estipulou para fazer o nosso organismo funcionar. Bom, essa é a parte 1 da palestra Assim os Criou. Eu espero vocês na parte 2, daqui a pouquinho, hoje foi rapidinho. Então, daqui 5 minutinhos, a gente vai voltar e vamos falar bastante sobre a submissão da mulher e sobre vestuário também. Espero você aqui.